Olá, prezados. Tudo bem? Meu nome é Daniel Garlip, eu sou doutor em Ciências do Movimento Humano e eu gostaria de conversar com você sobre a fisiologia sanguínea, agora um pouquinho sobre a hemoglobina. Vamos então entender que a formação dessa hemoglobina ela já inicia lá no proeritroblasto e ela vai seguir sendo formada até nós chegarmos aos reticulócitos. Esses reticulócitos aqui, quando eles já deixam a medula óssea e caem na corrente sanguínea, eles continuam formando hemoglobina até serem convertidos completamente numa hemácia madura. E isso leva em torno de 1 a 2 dias. Essa formação da hemoglobina, primeiro nós temos que formar a molécula M. A molécula M vem lá do succinil-CoA, lá do nosso ciclo de Krebs, que vai se unir a uma glicina e formar um pirrol. Quando combinamos 4 pirróis, formamos uma protoporfirina 9. Essa protoporfirina, ao somarmos o ferro, nós formamos finalmente a molécula M. Para formar a cadeia de hemoglobina, eu preciso pegar esta molécula M e juntar uma globina. E, finalmente, então, formamos a cadeia de hemoglobina, que são de 4 tipos, alfa, beta, gama e delta. Essas hemoglobinas aqui, as mais comuns passam a ser hemoglobina A, que ela passa a ser formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Então, olhando a nossa hemoglobina, o que nós temos? Uma alfa, uma beta, outra beta. Essas 4 cadeias aqui, em cada uma delas, nós vamos ter uma molécula de ferro. Neste ferro aqui, cada molécula de ferro, cada átomo de ferro, na verdade, é capaz de reagir diretamente com o oxigênio molecular, que é o O2. Então, cada molécula de ferro pode fixar uma molécula de oxigênio. Uma molécula de hemoglobina pode, então, transportar até 4 moléculas de oxigênio, mas isso é dependente da pressão de oxigênio. Quando a gente olha a combinação de hemoglobina com oxigênio, a primeira coisa que nós precisamos entender é de que a hemoglobina ela vai combinar-se de forma frouxa e reversível com o oxigênio. Por quê? Porque é necessário que a hemoglobina combine-se com o oxigênio lá nos pulmões e depois libere esse oxigênio nos capilares teciduais periféricos, onde essa tensão gasosa de O2 passa a ser baixa e aí faz-se então esta liberação. Este transporte de oxigênio aqui no sangue, ele é feito em torno de 2% dissolvido no sangue e 98% vai estar combinado com a hemoglobina. Para a formação de células vermelhas, é fundamental para que haja ferro. Bom, nós já vimos que um átomo de ferro vai estar lá na hemoglobina, mas também o ferro, em torno de 2 gramas nas mulheres e 5 gramas no homem, vão, em torno de cerca de 2/3 estar ligados à hemoglobina. Ou seja, qualquer deficiência de ferro vai acabar inibindo a síntese de hemoglobina. Bom, algumas características da hemoglobina, tá? Primeiro, que a combinação de hemoglobina com oxigênio vai dar origem a oxihemoglobina. Então, nós temos a hemoglobina mais o oxigênio, formando a oxihemoglobina. Essa combinação ela é reversível e depende da pressão de oxigênio do meio onde a molécula está rodeada. Essa afinidade da desoxihemoglobina pelo oxigênio é baixa. Então, é necessário que haja um aumento importante da pressão de oxigênio para que esta molécula de oxigênio se ligue na molécula M. A proporção de desoxihemoglobina que se transforma em oxihemoglobina
ao ser posta em contato com o oxigênio, sempre vai depender da pressão de oxigênio. Então, vamos analisar como isso é feito. Olha só, a pressão de oxigênio lá no alvéolo fica em torno de 100 milímetros de mercúrio. Esta minha hemoglobina, este meu eritrócito, que contém lá em torno de 250 mil proteínas de hemoglobina, ou seja, cada eritrócito é capaz de transportar até 1 milhão de moléculas de oxigênio, ela está chegando perto do meu alvéolo com uma pressão em torno de 40 milímetros de Hg. Como a pressão de oxigênio no alvéolo é de 100, a diferença de pressão de 60 milímetros de Hg faz com que haja a saturação desta hemoglobina, ou seja, dos 4 átomos de ferro eu consigo fazer as 4 ligações com o oxigênio. E esta hemoglobina vai sair aqui, este eritrócito vai sair do alvéolo pulmonar com uma pressão de 100 milímetros de Hg. Ao chegar no tecido periférico, a pressão parcial de oxigênio no tecido periférico fica em torno de 40 milímetros de Hg. Por uma diferença de pressão, o oxigênio vai então sair desta hemoglobina e vai vir aqui para o tecido. Como eu estou passando por aqui, saindo com uma pressão de 40 milímetros de Hg, esta minha hemoglobina volta a ter uma pressão de 40 milímetros de Hg de oxigênio. E aí eu começo tudo de novo. Chego no alvéolo, a pressão é de 100, saturo, vou lá e libero. A mesma coisa vai acontecer com CO2, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais tarde, tá? Quando nós falarmos especificamente sobre CO2. Essa difusão do O2 dos alvéolos para o sangue capilar, nós vimos ali em torno de 100, alguma literatura vai trazer em torno de 104. A pressão oxigênio do sangue venoso fica em torno de 40 milímetros de Hg. Então, essa diferença de pressão para saturação fica em torno de 60 a 64 milímetros de Hg. Agora, uma coisa que a gente precisa se concentrar é: o tecido pulmonar também precisa receber oxigênio. E o tecido pulmonar não capta oxigênio dos alvéolos que estão dentro do pulmão. Eu preciso ter um fluxo que leve sangue lá para o tecido pulmonar. Ou seja, este fluxo nós denominamos de fluxo de derivação. Então vejam bem, o sangue venoso, que está voltando lá do meu tecido periférico, ele está vindo com uma pressão de O2 de 40 milímetros de Hg. Ao chegar nos capilares pulmonares, onde a pressão é em torno de 100, eu saturo esta meu sangue e eu com oxigênio, onde eu passo a ter uma pressão parcial de oxigênio do sangue de 100 milímetros de Hg. Parte em torno de 2% deste sangue que passou pelo pulmão, retorna para o tecido pulmonar, e esta é então o fluxo de derivação, para oxigenar o tecido pulmonar. Só que depois de fazer a troca gasosa com o tecido pulmonar, estes 2% de sangue, que está agora com uma pressão de 40 milímetros de Hg, vai se unir ao fluxo principal, que tem 100 milímetros de Hg. Isso vai fazer com que a pressão do oxigênio nessas capilares, nesse sangue arterial, fique de em torno de 95 milímetros de Hg. E aí eu finalmente chego lá no tecido periférico e entrego esse oxigênio. Então a gente pode dizer que a diferença de pressão para que haja uma entrega de oxigênio para o tecido, não precisa ser de 60 milímetros de Hg, mas sim de 55 milímetros de Hg. Uma outra característica da hemoglobina é que a hemoglobina ela combina-se também com o monóxido de carbono. E no mesmo local, no átomo de ferro. Cada átomozinho de ferro pode fixar uma molécula de monóxido de carbono.
E isso vai gerar o que nós chamamos de carboxihemoglobina. Qual é o grande problema? É que o monóxido de carbono ele vai combinar-se mais facilmente com a hemoglobina do que o oxigênio. Essa afinidade com o monóxido de carbono chega a ser de 200 a 300 vezes maior do que o oxigênio tem por essa hemoglobina. E aí, essa hemoglobina que está ocupada com o monóxido de carbono não consegue mais transportar o oxigênio. E nós passamos a ter agora um problema porque nós não estamos carreando o oxigênio para entrega no tecido periférico. Vejam só, se 1/3 das nossas hemoglobinas estiverem ocupadas com monóxido de carbono, as sensações são cefaleias e vômitos. Se metade dessa hemoglobina estiver ocupada com monóxido de carbono, já tem perigo de morte. E se 60 a 70% dessa hemoglobina estiver ocupada com monóxido de carbono, o indivíduo vai ter morte por asfixia. Quais são as atitudes que nós precisamos fazer? Qual é o tratamento? Primeira coisa, retirar o indivíduo dessa atmosfera que contém o monóxido de carbono. Por quê? Porque para além de o indivíduo continuar exposto, a pessoa que vai atender este indivíduo vai passar a ficar exposto a esse monóxido de carbono. Tenta-se, primeiramente, praticar uma respiração artificial, para que, de alguma forma, aumente-se a pressão de oxigênio para forçar essa troca gasosa com a hemoglobina. Se isso não sendo possível, recorre-se ao oxigênio puro para que se aumente ainda mais esta pressão de oxigênio e quando os casos são extremamente perigosos, faz-se então sangrias e transfusões de sangue. Por quê? Porque daí se retira este sangue, retira-se essas eritrócitos que estão ocupadas com monóxido de carbono e entrega-se para esse indivíduo um sangue onde os eritrócitos não estão ocupados e podem então fazer esta troca gasosa. Ok, gente? Então, isso é um pouquinho de hemoglobina. Logo, logo eu retorno para conversar um pouquinho mais com vocês. Até breve!